Pessoal querido do Selmanamente, hoje quarta-feira aqui da DIP, né? Feliz da vida de ter dado aula aqui de novo. A gente dá muito valor para as coisas quando a gente não consegue mais fazer, né? Tive esse tempo todo afastado, agora eu estou de volta. Muito bem. Primeira coisa que eu queria dizer é, queria que vocês fizessem perguntas. Mandem dúvidas, mandem considerações, mandem coisas que vocês queiram dividir nos nossos canais de comunicação, que é o YouTube, o Facebook e o Facebook e o Instagram. Mandem as dúvidas, perguntem o que quiserem. Eu já falei, o Semanamente é um devaneio, é uma divagação, são considerações que nós fazemos sobre a vida. Então pergunta sobre psicanálise, sobre história, sobre filosofia, sobre, enfim, o que vocês acharem que devam discutir aí em relação ao humano. E aí a gente pensa aí junto no que cada um aí tem para colocar. Então, mandem dúvidas, mandem considerações pelos nossos canais, tá certo? Muito bem, e sobre isso eu queria contar um caso muito interessante para vocês. Eu estava no meu cabeleireiro, onde eu costumo ir, e duas moças, duas cabeleireiras, aliás, brilhantes, elas estão fazendo um curso numa escola bastante famosa, aí na parte de cosmética, enfim, de dermatologia e tudo mais, uma faculdade nessa área. E elas me falaram, Selma, você faria uma consideração pra gente, que ligando a parte psíquica e a parte, vamos dizer, física do vitiligo? E eu falei, puxa, que coisa fantástica. Eu gravei um vídeo para elas levarem lá para a faculdade e fazerem toda uma consideração sobre vitiligo e a parte psíquica. E eu queria, então, repetir isso. Eu achei bastante interessante, né, essa problemática que elas me trouxeram, para a gente dividir aqui também. Então, vamos entender algumas coisas importantes. O vitiligo é, como qualquer coisa que acomete o humano, é uma patologia que tem o psíquico e o somático unidos, né? Tudo, absolutamente tudo do humano não tem separação entre psíquico e somático. Pode ter um componente maior psíquico, um componente maior físico, mas sempre tem os dois componentes. E é interessante, por quê? Porque o vitiligo é uma patologia conversiva, quer dizer, vai ter uma conversão no corpo de algum conflito psíquico que está acontecendo com aquele indivíduo. É igual a histeria, uma cegueira histérica, o vitiligo é da mesma natureza? Não, são coisas diferentes, embora as duas acometam o corpo, né? A histeria, ela é muito mais clara, ela traz uma mensagem muito mais clara do conflito psíquico, ela é muito mais restrita, né? O sintoma, que é o sintoma histérico, por exemplo, uma cegueira, ela conta uma história muito clara do conflito que está em andamento. Já o vitiligo, ele, que é uma patologia somática, uma conversão, né? O que a gente chama de patologia psicossomática, ela não tem essa clareza, o sintoma não traz essa clareza tão grande em relação ao conflito. Mas é um conflito que está sendo, digamos assim, mostrado. É uma linguagem, o sintoma é uma linguagem, o sintoma é uma fala, é o transbordar da alma, é o conflito aparecendo. Então agora a gente pensa, bom, mas por que uma despigmentação da pele? Justamente essa é a conversa. Quer dizer, a despigmentação, o lugar onde ela acontece, isso conta uma história mais difícil da gente decifrar, mas é uma história. Agora, o que é interessante a gente pensar é que a maneira como alguém lida com o vitiligo é uma maneira que pode mudar. Quando é que muda a maneira como alguém que tem vitiligo lida com o seu próprio vitiligo? Na medida que essa censura
esse superego que produziu esse sintoma muda também. Então, quando a gente muda a nossa relação em relação aos nossos conteúdos internos que a gente acha que não deveria ter, por que acontece o sintoma? Por conta do conflito desejo versus realidade. É como se eu não pudesse ter um desejo que está tentando se apresentar porque se choca com os meus valores, com o meu ideal de ego, com o meu conjunto de valores. Então, eu tendo um sintoma qualquer, e esse também, o vitiligo não é uma exceção, ao contrário, significa o quê? Eu não aceito os meus sentimentos, os meus desejos. E na medida que eles se apresentam, o superego se encarrega, porque o superego, que é a nossa censura, no sistema de defesa, que é feito pelo ego, o sistema de defesa é do ego. O superego ele tem uma parte muito clássica, muito restrita, quer dizer, restrita, aliás, importantíssima, né? Ele deforma, ele faz a deformação na forma de sintoma. Então, se a gente vê um vitiligo, a gente está vendo um superego, uma censura bastante rígida, bastante tirana, que faz um sintoma de punição do ego, né? Um sintoma que faz com que um sintoma egodistônico, quer dizer, um sintoma que causa para o ego um desconforto, que causa para o ego uma sensação muito ruim, porque o vitiligo justamente ele faz com que a pessoa não fique mais como ela era antes. Então, o que a gente percebe? Num processo analítico, a gente vai lidar não com o vitiligo, mas com aquilo que está gerando, causando vitiligo, isto é, aquele material recalcado, guardado, escondido, que está tentando se apresentar e está sendo deformado pelo superego, né? É isso que a gente faz na análise. Então, na medida que a gente aceita, a gente acolhe, não quer dizer que eu vá executar o meu desejo necessariamente, mas eu vou acolhê-lo, eu vou negociar com a existência dele, né, para que ele, em sendo aceito, não gere mais o conflito com a realidade. Por quê? Porque já não é mais um conflito. A gente lida com o fato, a gente negocia com o desejo, a gente não tenta reprimir o desejo ou deformar o desejo na forma de um sintoma. E isso também faz com que a relação com o vitiligo mude. Por quê? Porque isso me mostra que um momento da minha vida, esse foi a minha possibilidade de defesa, deformando na forma do vitiligo. Então, o que acontece? Quando eu mudo a minha relação com o vitiligo, né, ele pode ser lidado com ele a descoberto, a gente está flexibilizando a censura. Então, um grande trabalho é a gente usar toda a tecnologia da dermatologia hoje para reverter isso, e repigmentar a pele e trabalhar com aquilo que faz com que o vitiligo se espalhe, que é o conteúdo interno, né? E aí a gente pode inclusive ver uma repigmentação e uma relação diferente com esse sintoma e uma aceitação desse momento da vida que foi necessário fazer esse tipo de sintoma. Então, um grande beijo para todos, espero as perguntas de vocês, as dúvidas, as considerações, e espero também que vocês possam enfrentar aquilo que incomoda da melhor forma possível, porque a gente precisa se superar em relação a gente mesmo. Um grande beijo para todos, uma noite maravilhosa e um feriado lindo de 1º de maio, lembra? Dia do Trabalho. O que é que isso significa? E a gente pode falar numa outra vez no Selma na Mente. Um beijo enorme para todos.